Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 44. Nós estamos na página 125, capítulo 8, como obter os resultados que deseja. Se ele já ensinou como a nossa mente funciona, se ele já deu as técnicas, se ele já disse como que era feito nos tempos antigos, nos tempos modernos, aquelas curas. Agora é o momento que, se nós entendermos tudo que já foi passado, nós conseguirá o que nós desejamos. Nessa página, ele disse: vá com calma. Um dono de uma casa cuja fornalha pifou durante um período de frio intenso, chamou um mecânico para consertá-la. Se é um país onde é muito frio intenso e precisa de aquecedores, né? Ele disse que a fornalha seria como se fosse uma lareira, como se fosse um ar-condicionado quente. Eu acredito que seja na tradução que ficou de forma talvez um pouco confusa. O homem veio imediatamente. Meia hora depois, a fornalha funcionava com perfeição e ele apresentou a conta, $200. O que? Exclamou chocado o dono da casa. Você demorou quase nada para consertá-la. Tudo o que você fez foi substituir a pequena peça. Como é que tem coragem de me cobrar $200 por uma pequena peça que não pode custar mais de que 5? O mecânico encolheu os ombros. Só lhe cobrei $2 pela peça nova, disse. É isso o que vou pagar por ela. O dono da casa abanou a conta diante do nariz do mecânico. $2, berrou. Aqui é $200. Isso mesmo, confirmou o mecânico. Os outros 198 são para eu saber o que estava de errado e como consertá-la. Que legal, né? Então, ele questiona por que ele cobrou os $200. Vamos colocar como se fosse R$200 na nossa moeda de hoje, enquanto ele gastou ali 5 minutos para trocar a pecinha da fornalha, do aquecedor, do ar-condicionado, sei lá. E aí a pessoa, digamos que seja uma tomada do ar-condicionado, e você se questiona: caramba, mas você não demorou quase nada para trocar foi só emendar os fios. Tá, mas ele precisou descobrir o porquê que o ar-condicionado não estaria funcionando. Eu estou substituindo a fornalha pelo ar-condicionado, né? E aí você pode dizer assim, tá, a tomada custa, os fios ali, a tomada custa R$5. Aí a pessoa vai falar para você, tá, mas para me deslocar e vir até aqui e descobrir qual era o erro do ar-condicionado, é o valor dos R$200. Aqui vamos supor que seria R$5, né? Os R$195 ou os R$300, caso fosse aí um valor X a mais, não importando o quanto tempo essa pessoa demorou. A questão é que nós não sabemos identificar o que está de errado e o profissional sabe. Às vezes as pessoas acham caro uma consulta de um terapeuta para diagnosticar ali um assunto de 5 minutos que a gente vai bater no olho, né, no sentido pejorativo, e vai descobrindo o que está acontecendo. Mas a pessoa não consegue entender. Por isso que um professor cobra aí dentro de uma hora R$900, R$1.000, R$12.000, depende do profissional.
A mente consciente é o mecânico mestre, o saber tudo. Ela conhece os meios e os processos para curar qualquer órgão de seu corpo. A firme saúde e o subconsciente saberá o que fazer, mas fazer isso de modo relaxado é fundamental. Vá com calma. Não crie casos para si mesmo. Ou até mesmo poderia ser caos, né? Não cria caos para você mesmo ter que consertar. Que na verdade a gente faz isso o tempo inteiro. A gente arruma um caos, arruma uma tragédia para depois tentar entender e ir lá e consertar. Na maioria das vezes consertamos sem saber o que a gente fez. Depois que a gente quer fazer aquilo novamente, em média, nós não conseguimos fazer de forma precisa, porque a gente faz de forma consciente. Ou às vezes passamos até para outro caos e deixamos aqueles inacabados. Aí em algum outro momento da vida, a gente tem que voltar lá e consertar. Sabe aquela lâmpada que você tira do banheiro, porque a da sala é mais... da cozinha, vamos pegar da cozinha que é escura e você precisa usar ela durante o dia. Aí você tira do banheiro e coloca na cozinha. Sabe, chega um momento que aí você vai precisar colocar outra ali. Por isso que a gente sempre tem uma lâmpada de reserva. Quando uma queima, você tem outra para colocar. E é isso que nós precisamos estar fazendo. Ou no mínimo, sair imediatamente e comprar uma lâmpada nova, ao invés de ficar substituindo e deixando outro buraco no outro lugar. Não crie casos para si mesmo, pensando em detalhes e meios. Decida-se sobre o resultado que deseja. Desperte em si mesmo a sensação de que há uma solução ótima para o seu problema, seja ele de saúde, finanças, relacionamentos pessoais. Lembra-se de que, como se sentiu após uma doença grave. Não esqueça que a emoção que sente é o detonador de todas as atividades do seu subconsciente. A ideia daquilo que deseja deve ser sentida subjetivamente em estado de coisa pronta e acabada, não como algo que talvez aconteça no futuro, mas como algo que está realmente acontecendo nesse exato momento. Lembra que a gente sempre menciona na aula que você pede alguma coisa, uma solução, aí você começa a querer encontrar meios. Eu preciso de carregar um móvel. Aí você começa, Senhor, me manda uma pessoa aqui para que eu possa carregar essa mesa. Aí você está ditando as regras para o universo, como ele tem que agir. E às vezes ele precisa que você estimula dentro de você um poder de coragem, de criatividade, de encontrar os meios por si só para que você possa movimentar e mudar aquele objeto de lugar, aquela mesa, aquele balcão, aquela cama, aquele veículo, enfim, seja o que for. Por isso que quando ele fala para a gente ver a situação resolvida, ele está dizendo nesse sentido. Não fica ditando as regras como que você quer que a coisa seja, o processo ali no meio. Eu acredito que seja isso que muitas e muitas vezes as pessoas acham que não tem resultado, porque elas acreditam que tem um único canal na qual Deus possa se manifestar. Porque como nós colocamos na nossa mente que nós somos limitados, a gente acredita que Deus também é. Por isso que nós
vê um livro, uma experiência de uma pessoa que teve grandes resultados na vida, nós ficamos tão entusiasmados e a gente fala, mas com ele foi assim, comigo não tem meios, não tem solução, eu não consigo encontrar uma saída. Não, mas não é você que tem que encontrar a saída, você precisa deixar que Deus fale, que traz a intuição, que traz a percepção mais sutil dentro da sua consciência como inspiração. Aí quando você for para ação, no meio do processo, você saberá como e o que fazer. Aí sim, se você precisar de ajuda, os meios serão encontrados. Os meios serão vistos e intuído para que você, ou você liga para alguém, ou você encontre alguém, mas o meio vai ser se você decidiu, se você realmente colocou ali como objetivo, prioridade de concretização. Amados, isso vai ser concretizado, isso vai ser concretizado. Na página 126, use a imaginação, não a força de vontade. Aí parece contraditório, né? Porque Thomas Troward, que aliás foi mestre do Dr. Joseph Murphy, ele diz, desenvolva sua vontade. Então tenhamos muito discernimento aqui, para vocês não achar que seja uma coisa que está sendo contradita. Obtenha a cooperação dos poderes do subconsciente. Não é a mesma coisa que empurrar um obstáculo. Fazer mais força não vai produzir melhores resultados. Em vez disso, visualize o objetivo como atingido e o estado de satisfação que ele produz. Vai descobrir que o intelecto tenta interferir, esforçar-se para descobrir maneiras de resolver o problema e impô-las no subconsciente. Eu falei isso. Quando você força, é como você diz assim, Senhor, eu preciso trazer essa mesa para essa sala, me manda alguém aqui. Você está forçando o universo a fazer a sua vontade. Ao invés de você sentir a mesa ali, essa mesa vai ficar aqui, essa mesa vai ficar muito boa nesse lugar, eu preciso dessa mesa aqui, sinta você já utilizando aquela mesa, de repente os meios serão encontrados. Esse é a força da sua vontade. Quando você força uma vontade sua e não deixa a mente subconsciente te mostrar os caminhos. Quando você vê a solução de um problema, muitas vezes ela vem de caminhos que nós desconhecemos e nós ficamos muito surpresos. Muito surpresos. Às vezes a gente precisa de um dinheiro para honrar os nossos compromissos e tem alguém nos devendo. Aí você acaba aqui dizendo, nossa, poderia vir daquela pessoa. Aí você começa a meditar para aquela pessoa te pagar. E o canal que esse dinheiro iria vir seria de outro meio que você não esperava. E isso bloqueia os meios do qual o dinheiro seria mais fácil de vir. Por isso que o Novo Testamento diz, o homem natural não conhece as coisas do Espírito, porque para ele é loucura. Quando eu oriento uma pessoa em consultório, que eu digo para a pessoa, se você quer esse emprego, se você deseja tanto esse emprego, já visualiza ele, já veja você trabalhando. A pessoa fala, mas como? Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar emprego, qualquer emprego, porque eu não tenho meios de eu obter esse emprego agora. E é aí que a pessoa se engana, encontra um emprego que não gosta, que não quer fazer,
e muitas vezes o conflito é certeiro. Muitas vezes a confusão nesse emprego, a pessoa não recebe, ainda mais quando a pessoa está desesperado para poder ter o dinheiro. Acaba que as dívidas, ao invés delas ser minimizada, ela vai sendo cada vez mais acrescentada, porque a pessoa desespera, acha que o único canal do dinheiro vir é aquele, e eu não estou dizendo que a pessoa não deva procurar um emprego ou ter um emprego mesmo que ele não goste, porque eu já fiz isso e ainda faço isso até hoje, mas eu sou muito consciente disso. Então, eu até abro um parênteses aqui, que eu não estou dizendo que a pessoa não tenha que trabalhar somente naquilo que ele gosta, porque vamos e convenhamos, tem muita gente que parece que não gosta de fazer nada, né? Então, essa pessoa não vai trabalhar em nada. Então, a pessoa não vai trabalhar, aí mora o perigo, né? Ouvir uma aula dessa, vai falar, não gosto de fazer nada, não vou trabalhar, porque não é o meu sonho é uma coisa que ele não tem habilidade, que ele não estudou e que ele nunca vai conseguir. Por quê? Porque, na verdade, ele não estuda e ele não quer nem trabalhar. Essa é a realidade. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso daqui, tá? E não que eu não explique isso de forma bem clara todas as vezes que eu dou um exemplo desse. Usa a imaginação e não a força de vontade. Espero que essa diferença, mesmo porque nós fizemos um exercício para desenvolver a vontade, tem uma diferença aqui. Ele está dizendo a força da sua vontade, forçar o universo a fazer aquilo que você quer. Uma pessoa apaixonada, por exemplo, você fala para ele assim, mas essa pessoa não tem muito a ver com você. Aí a pessoa fala, eu só vou ser feliz com ela. Tá, mas você poderia experimentar sendo feliz com uma pessoa que tem mais alinhamento com você. Então ela força uma coisa que não vai dar certo. E ela não quer nem parar um minuto para analisar se realmente aquela relação é construtiva e se vai ter evolução de ambas as partes. Resista, esqueça sua habilidade intelectual na solução de problema. Insista em manter aquela fé simples e infantil que produz milagres. Imagine-se sem a doença ou o problema. Imagine-se satisfação emocional de bem-estar na situação que deseja. Elimine do processo todas as complicações. A maneira simples é a melhor. Quando ele diz que o subconsciente conhece os caminhos e ele diz que a nossa mente consciente ela vai interferir, o nosso intelectual, porque a gente já vai apresentar soluções conhecidas, soluções que nós já vivenciamos. Por isso que as transformações de grandes pessoas, consciência que fizeram muito sucesso, vieram de uma forma que a gente fica de boca aberta, porque a maneira que eles tiveram sucesso é extraordinário. Não vieram muitas vezes daquilo que eles conheciam, vieram do desconhecido. E nós sempre queremos ver aonde a gente está pondo o pé, ao invés de confiar, como o Dr. Zephyr Murphy diz aqui, na fé simples e infantil. A criança, se você mandar ela pular de cima do muro que você vai pegar, ela se joga porque ela confia no pai ou na mãe. E nós não confiamos no nosso Pai Celestial. Nós dizemos que temos fé, mas quando nós temos que dar um passo, que nós não vimos o solo, que nós não conhecemos o solo, nós não colocamos o pé aonde nós desconhecemos. E eu não estou falando de fazer nenhuma loucura, de umas coisas bizarras, não estou falando disso. Eu estou falando de confiar quando a sua inspiração vem, porque ela sempre vem. Mas nós não confiamos, nós não acreditamos, nós não queremos acreditar. Na maioria das vezes nós não queremos acreditar, porque nós
assim nós teríamos que sair da nossa zona de conforto. E nós não queremos. Porque o conforto, ele já diz, é mais confortável. E a gente não quer um desconforto para que tenha uma transformação gigantesca. A imaginação disciplinada produz maravilhas. Uma maneira maravilhosa de obter resposta do subconsciente é através da imaginação disciplinada ou científica. Conforme vimos acima, o subconsciente é o arquiteto e o construtor do corpo. Ele controla todas as funções vitais. Lembra que eu sempre repito essa colocação do Dr. Joseph Murphy de uma maneira muito clara. Não é fantasiar no sentido de pensar em coisas bizarras, coisas que querer plantar uva em Mato Grosso num sol de 40 graus. Me diz, você vai ter que construir toda uma estrutura, porque é no lugares frio, os climas frios, aonde produz essa fruta. Maçãs e outras frutas que não é típica das nossas regiões. Aí você quer fazer justamente isso, sem você ter um capital para você investir nessa estrutura, para que você vai ter que fazer toda uma estrutura para que quase colocar uma câmera fria para você plantar o pé de uva lá dentro. Aí o investimento que você irá fazer, você já se tornaria um milionário, se você já tem esse dinheiro. Aí você nunca vai realizar seu sonho porque você não tem esse dinheiro. Sabe por quê? Porque você quer fazer uma coisa que você não dá conta ou porque naquele lugar é impossível. Aí você vai dizer assim, mas grandes consciências fizeram esses milagres. Sim, mas leia a biografia dessas pessoas, leia as histórias deles primeiro. Veja o que aconteceu, a fé inabalável dessa pessoa. Aí se você tiver uma fé, você não precisa nem fazer esse malabarismo todo. O dinheiro, o sucesso, a cura vai vir de outros canais, porque eles vão achar o canal mais fácil para chegar até você. Você não vai ver uma mina, uma fonte de água subir uma montanha. Ela vai procurar as leis do nível da água. Aí você quer inventar uma outra lei, que agora vai ter uma fonte de água e ela vai subir uma montanha. Você vai reinventar a roda. Enquanto alguém já foi lá e é só a gente melhorar ou aplicar aqui na nossa própria vida. É isso que eu estou dizendo. Não é ter uma imaginação mirabolante por aí que você não vai conseguir fazer. É você observar. Eu tenho uma ideia, eu quero ser um produtor da fruta X. Deixa eu analisar o clima. Não é a planta baixa que o Dr. Joseph Murphy diz que o nosso subconsciente vai trazer? Se o terreno é declinado, eu preciso fazer um aterro. Se o terreno ali é muito arenoso, eu vou ter que fazer uma fundação mais profunda, porque senão essa casa, esse prédio vai dar infiltração, vai cair, vai deteriorizar com o tempo. Gente, é coisa óbvia, é coisa lógica. Nós temos a mente racional exatamente para isso. A maturidade, ela vem para a gente ter esse raciocínio. É por isso que nós temos as duas mentes, senão a gente teria só a mente subconsciente. A gente precisa da mente consciente. Conforme vimos acima, o subconsciente é o arquiteto e construtor do corpo e lhe controla todas as funções vitais. Se o nosso subconsciente é o construtor de toda o nosso corpo, nós podemos construir algo mais sólido do lado de fora,
mas com a nossa mente subconsciente e com a ajuda do nosso consciente. Porque o consciente é ele que dá o comando para o subconsciente. Senão seria um caos e não seria uma ordem. O próprio título diz: a imaginação disciplinada produz maravilhas. Por isso que a imaginação, ela tem que ser disciplinada. Um animal indisciplinado, ele começa a produzir problema em todos os lugares. Imagine um cavalo que não seja adestrado. Você vai tentar pegar, ele vai te dar um coice, ele vai te morder, ele vai fazer um monte de coisa que o bicho faz. Ele não é adestrado. Um cachorro, um gato, um passarinho, se você pega ele lá no habitat dele, um papagaio, ele vai te arrancar um pedaço do dedo. Mas se ele for domesticado desde bebê, você vai pedir o pé, ele vai passar para tua mão, ele vai dar a cabecinha para que você faça cafuné. Nós, seres humanos, também somos assim. Esse mesmo instinto que tem no animal, tem em nós. Uma planta, se você não colocar limites numa árvore, ela vai entrar dentro da sua casa, ela vai estourar a calçada. Por isso que você passa nas calçadas, tem ali uma anilha, né? Aonde planta o pé de planta para ele não estourar a calçada. Por quê? Porque ele vai ter uma cerca, ela não vai passar dali. A própria natureza é assim. No habitat dela não vai ter nenhum estrago, ela está no habitat dela. Na calçada, não. Por isso que a nossa imaginação, ela é esse mesmo instinto que tem na planta, só que nós somos conscientes dele, a planta não. E nós precisamos colocar limite. Deixa a mente imaginar coisas que você nunca vai fazer. Deixa a sua mente, crie umas histórias que você sabe que você não vai dar conta de fazer aquilo. Por quê? É a mesma coisa. Mas você não acabou de dizer que a nossa mente não tem limite? Tem, é verdade também isso. Eu quero pilotar um avião, mas primeiro eu preciso fazer o quê? Pesquisar aonde que tem curso, se é a minha idade, naquela empresa, se pega mulheres, se pega da minha idade, se tem regras, se tem limites, se precisa falar inglês, então eu preciso fazer um curso de inglês primeiro. Não é que é impossível, mas eu preciso pesquisar, é para isso que nós temos a mente. Agora eu quero, só serve se ser um piloto de avião. Tá, mas você está fazendo o que para chegar a esse estágio? Você vai pôr a vida sua e de um monte de gente em risco, sendo que você não dá conta de dirigir nenhuma carreta? Gente, é isso que eu falo, que essa imaginação ela tem que ser treinada, senão ela cai num território da fantasia, que é uma doença mental. A pessoa fantasia uma coisa e acha que pode fazer e acaba que não fazendo nada. Quando não coloca a vida de outras pessoas em dificuldade. Quando não se torna um peso na vida de outras pessoas também. Porque às vezes a pessoa já tem uma certa maturidade em termos de idade e às vezes é dependente emocional, é dependente psicológico, é dependente financeiro, é dependente de até mesmo, não consegue nem viajar sozinho, não consegue dormir sozinho. A pessoa tem 20 anos, não consegue dormir sozinho em casa. Aí precisa daquele transtorno, aquele peso na vida de outras pessoas, alguém tem que dormir com essa pessoa. Percebe? É disso que eu estou falando e que a gente precisa educar, principalmente as crianças, orientar pessoas. Mas se nós temos essa deficiência, como que nós vamos dar conselho ou ser exemplo para outras pessoas? Não vamos ser. Diz a Bíblia: e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Crer é aceitar algo como verdadeiro, viver no estado de crença. Mantendo esse estado de espírito, você desfrutará a alegria da prece atendida. O que é fé? Fé é acreditar naquilo que você deseja, saber absoluto
que você vai conseguir. E se você conseguir, você não terá medo, porque você sabe que você vai conseguir. Então você não tem medo, fé é isso. Se você tem fé, você tem sucesso. Porque fé é acreditar naquilo que você deseja. A própria Escritura diz: em tudo quanto pedires em oração, acreditando, você tem. Se você pedir acreditando, você tem. Então é o momento de você observar se realmente eu acredito. Eu acredito que eu posso isso? Não, não acredito. Na verdade, a pergunta é: realmente eu quero isso? Gente, se a gente quer algo do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração, a gente vai com toda a força do nosso espírito em busca daquilo que nós desejamos. Faça esse exercício como uma tarefinha de casa. Faz uma análise, para um minuto. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero de verdade? Realmente eu quero isso? Olha o seu planejamento de vida. Realmente eu quero isso para mim? Ou eu estou apenas falando porque todo mundo fala que tem um objetivo, eu também acho que eu tenho que ter? Se você tem um objetivo, você vai alcançar. Porque se você orar acreditando, você o terá. Você encontrará os meios. A bondade e a generosidade de Deus trará as oportunidades de você alcançar. E nós nos encontraremos na próxima aula. Beijo de luz e até o nosso próximo encontro.